Nossa história, com o historiador Alain Miraestes. Salve, salve, amigos do YouTube! Que prazer imenso estar aqui com todos vocês para mais um vídeo. Hoje trazendo mais um tema de história a pedido do nosso amigo Paulo Crisanto. Ele que é de São José do Egito, está na capital bandeirante, está ali na cidade de São Paulo, constantemente acompanha os nossos vídeos através do nosso canal do YouTube. Não é inscrito ainda? Aproveita, se inscreve, dá esta força, aproveita, dá o like para dar uma fortalecida em nosso vídeo. Então hoje vamos trazer o golpe republicano, a pedido do meu amigo Paulo Crisanto. A proclamação da República Brasileira, também referida na história do Brasil como golpe republicano. Foi um golpe do Estado político-militar que ocorreu em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo em nosso Brasil, encerrando assim a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe de Estado, imperador Dom Pedro II, que, em seguida, recebeu ordens para retornar, ou seja, para seguir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na praça aclamada atual, Praça Republicana. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador, assumiu o poder no país, instituindo o governo provisório republicano, que se tornaria a primeira República Brasileira. Os grandes proprietários, após a Lei Áurea, acende entre os grandes fazendeiros um clamor pela República, conhecido como republicanos de 14 de maio, insatisfeitos pela decisão da monarquia por fim na escravidão, se voltam, portanto, contra o regime. Os fazendeiros paulistas, que já importavam a mão de obra de imigrantes, também estão contrários à monarquia, pois buscam maior participação na política e, em conseguinte, nas decisões das questões nacionais. A classe média urbana, as classes urbanas em ascensão, buscam maior participação também na política e encontram no sistema imperial um empecilho. Então parte assim para manter uma aliança maior com a liberdade e, consequentemente, com as decisões políticas. A Igreja Católica, descontentamento da Igreja frente ao padroado exercido por Dom Pedro II, que interferia em muito com as decisões eclesiásticas. O Exército, descontentamento também dos oficiais de baixo escalão do Exército Brasileiro por determinação de Dom Pedro II, que impediu de manifestar publicamente os seus desejos. Logo, começaram a criticar a monarquia. O movimento de 15 de novembro de 1889 não foi o primeiro a tentar instituir uma república no Brasil, embora tenha sido o único efetivamente bem-sucedido. Segundo algumas versões, teria contado com o apoio tanto das elites nacionais e regionais, tanto como também da população de um modo em geral. Em 1789, a conspiração denominada Inconfidência Mineira não buscava apenas a independência, mas também a aclamação de uma república na capitania de Minas Gerais, seguida de uma série de reformas políticas e econômicas e sociais. Em 1817, durante a Revolução Pernambucana, único movimento libertário do período de dominação portuguesa, que ultrapassou a fase da conspiração e atingiu um processo revolucionário de tomadas de poder. A República
foi proclamada pela primeira vez no Brasil e Pernambuco teve o seu governo provisório de 75 dias. Em 1824, Pernambuco e outras províncias do Nordeste brasileiro, territórios que pertenciam a outras províncias, criaram o movimento conhecido como Confederação do Equador, igualmente republicano, considerado a principal reação contra a tendência absolutista e política centralizadora em 1839, na esteira da Revolução Farroupilha, proclama-se assim a República Rio-Grandense e a República Juliana, respectivamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A partir da década de 1870, como consequência da Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, 1864 a 1870, foi tomada o corpo da ideia de alguns setores da elites a alterar o regime político vigente, fatores que influenciaram a esse movimento. O imperador Dom Pedro II não tinha filhos, apenas filhas. O trono seria ocupado após a sua morte por sua filha mais velha, a princesa Isabel, casada com o francês Gastão, o conde, o que gerava um receio em parte da população de que o país fosse governado por um estrangeiro. O fato de que os negros, ao terem ajudado ao exército brasileiro na Guerra do Paraguai, quando retornaram ao país, permaneceram como escravos, ou seja, não ganharam a alforria tão esperada por muitos. Muitos foram os fatores que levaram o Império a perder o apoio de suas bases econômicas, militares e sociais, da parte dos grupos conservadores, pelos sérios atritos com a Igreja Católica na questão religiosa, pela perda do apoio político dos grandes fazendeiros em virtude da abolição da escravatura, ocorria assim, em 1888, sem a indenização dos proprietários de escravos. Da parte dos grupos progressistas, havia críticas que a monarquia mantivera até muito tarde a escravidão no país. Os progressistas criticavam também a ausência de iniciativas por parte do Império. Logo, começa a ruir a grande estrutura que tinha a monarquia. A crise econômica agravou-se em função das elevadas despesas financeiras geradas pela Guerra da Tríplice Aliança, cobertas por capitanias externas. Os empréstimos dos brasileiros elevaram-se 13 milhões de libras esterlinas em 1871 para quase 20 bilhões em 1889, o que causou uma inflação da ordem de 1,75% ao ano no plano interno. Questão abolicionista. A questão abolicionista impunha-se desde a abolição do tráfico negreiro em 1850, encontrando viva a resistência entre as elites agrárias tradicionais do país, diante das medidas adotadas pelo Império para a graduação em seu regime, devido à repercussão da experiência mal-sucedida nos Estados Unidos, a liberação geral dos escravos ter levado aquele país a uma guerra civil. Essas elites reivindicavam do Estado indenização proporcionais ao preço total que haviam pago pelos escravos. Isso era uma guerra interna entre os fazendeiros. Na visão dos progressistas, o Império do Brasil mostrou-se bastante lento e a solução chamada na questão civil, o que sem dúvida minou a legitimidade ao longo dos anos. Mesmo a adesão do ex-proprietário de escravos que não foram indenizados, a causa republicana evidencia quanto ao regime que estava muito perto a tomar conta e já estava batendo na porta. A República Federativa Brasileira nasce pelas mãos dos militares, que veriam a partir de então como os defensores da pátria brasileira. A República foi proclamada por um monarquista, Deodoro da Fonseca, assim como
parte dos militares que participavam da movimentação pelas ruas do Rio de Janeiro, dia 15 de novembro, pretendiam derrubar apenas os gabinetes do Visconde de Ouro Preto. No entanto, levado ao ato da proclamação, mesmo doente, Deodoro age por acreditar que haveria uma represária do governo monárquico com a sua prisão ou com a prisão de Benjamin Constant, devido à insurgência dos militares. O governo republicano provisório foi ocupado por Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente, como ministros Benjamin Constant, Quitino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Sales, Aristides Lobos, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo, todos presentes na nata gestora da República. A maçonaria e os maçons permanecem presentes entre as lideranças brasileiras desde a sua independência, aliados aos ideais da filosofia positivista, unem-se na formação do Estado republicano, principalmente o que tange ao direito. A nova organização brasileira, pouco ou nada, muda nas formas de controle social. Nem mesmo há mudanças na pirâmide econômica, onde se agrupam uma base no motor da economia, e onde estão prestes ao extrato mais aos pobres. Pois é, os pobres continuam mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Portanto, não há grandes mudanças com a proclamação da República. O que há de imediato é uma abertura política aos homens enriquecidos, principalmente pela agricultura, enquanto o poder da máquina pública no Império estava concentrado na figura do imperador, que administrava de maneira centralizada. Agora as decisões políticas na República abrem-se espaço para a decisão da classe enriquecida, ou seja, agora há uma ascensão dos ricos ao poder. Bem, gente, apenas uma pincelada no que ocorreu com a proclamação da nossa República Brasileira, a pedido do meu amigo Paulo, ele que está sempre nos acompanhando, meu amigo Paulo Crisanto, ali na cidade de São Paulo. Meu amigo Paulo, muito obrigado pela indicação, e a gente percebe que não houve grandes mudanças com a queda do Império de início, mas com o passar do tempo, a gente passou a se sentir, de certa forma, mais soltos, por que não dizer assim, com o novo regime presidencialista, com o nosso governo brasileiro. Então, a queda da monarquia e a ascensão deste novo regime, e aqui estamos trazendo parte de nossa história, apenas uma pincelada com o que ocorreu com o nosso país. Agradecer aos amigos que sempre estão aqui acompanhando os nossos vídeos. Pedir desculpas a vocês, estamos fazendo alguns testes com algumas câmeras para poder tentar melhorar o canal. Em breve a gente vai estar trazendo muitas novidades para você que nos acompanha através do canal Alain Miraestes Oficial. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Alain Miraestes Oficial, um canal de curiosidades, cultura, história, direito e poesia.